E aí, meus matemáticos, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula. Agora, dessa vez, o assunto são grandezas proporcionais. E já começa aqui, né? Com uma breve explicação. Grandezas proporcionais. Em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, é possível perceber que, ao aumentar ou diminuir uma delas, a outra se altera proporcionalmente. Caso exista proporcionalidade, a dependência entre essas grandezas pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que seria isso? Diretamente seria quando uma aumenta, a outra aumenta. Enquanto, e a inversamente seria enquanto uma aumenta, a outra diminui. Grandezas diretamente proporcionais. Aqui, ó, observe a relação entre o tempo de voo e a distância percorrida de um avião na velocidade constante de 450 km por hora. Aqui nós podemos ver nessa tabela que a distância 450, 900, 1350. E o tempo 1, 2, 3 horas. Aí a gente pode ver, ó, notar que a distância foi dobrando, né? Foi aumentando, no caso, dobrando não, ela foi aumentando proporcionalmente. A cada uma hora ela aumentou 450. Aí quando deu 2 horas ela tinha 900. O que é 900? É 2 vezes 450. Quando chegou, deu 3 horas, deu 1350, que é 3 vezes 450. Então, a razão da distância percorrida e o tempo de voo correspondente pode ser representado da seguinte maneira: 500 km para 1 hora, 900 km para 2 horas, 1350 km para 3 horas. Com essas razões, como as razões são iguais, podemos escrever assim, ó, dessa forma aí. 450 para 1 é igual a 950, 900 dividido para 2, que é igual a 1350 dividido para 3, certo? Seguindo o mesmo raciocínio, percebemos que se uma das grandezas for duplicada, a outra também será duplicada. Se uma delas for reduzida à metade, a outra também será reduzida à metade. Assim por diante. Ou seja, o tempo e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Vocês viram, como a gente falou lá nos primeiros slides, que quando aumenta, se um aumenta e o outro aumenta, elas são diretamente proporcionais. Aqui, ó, uma propriedade importante das grandezas diretamente proporcionais é que os valores correspondem das duas grandezas variam na mesma razão. Aqui, como a gente pode ver no exemplo anterior, né, a gente já viu. Aqui, ó. Considerando x os possíveis valores de uma grandeza de tempo, no caso hora, com x diferente de zero e y os possíveis valores da grandeza distância, temos que a razão entre essas grandezas será constante. Isso quer dizer o quê? Que y sobre x será 450, ou y vai ser igual a 450 vezes x, né? Aqui, o que a gente pode notar? Note que a distância percorrida y depende do tempo de voo. Além disso, para cada tempo de voo existe uma única distância percorrida. Isto é, a cada valor atribuído a x, existe um único valor correspondente para y. Quando isso ocorre, dizemos que y é função de x. Agora que a gente vai fazer uma sentença algébrica, né? Uma atividadezinha. Usando a sentença algébrica y igual a 450, determine a distância em quilômetros que será percorrida por esse avião em 4 horas. O que nós faríamos aqui? Nós faríamos y, né, igual a 450, x é horas, então a gente só... Opa, coloquei 400, é 450. Y vai ser igual a 450 vezes x, que é 4, né?
porque x representa a hora. Então, isso quer dizer que y vai ser igual a 1.800, né? 800 quilômetros. E o tempo necessário para que esse avião percorra 2.250 quilômetros, o que nós faríamos aqui? Nós pegaríamos, né, 2.250 e dividiríamos por 450, né? Cadê? Acabei apagando. 2.250 dividido para 450, que é a distância percorrida em 1 hora. Que, como podemos ver, isso daqui seria o que? 5, né? 5 vezes 450, 2.250. Então isso quer dizer que o tempo em horas necessário para que esse avião percorra 2.250 km seria 5 horas, certo? Tá. Grandezas inversamente proporcionais. Aqui, ó, nós podemos observe no quadro a relação entre a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem de 180 km. Aqui nós podemos ver no quadrinho, na tabela, velocidade de km por hora. Ele vai, quando a velocidade está em 30 km por hora, o tempo necessário para terminar essa viagem seria de 6 horas. Quando é de 60, seria 3. E quando for de 90, seria 2 horas. A gente pode ver aqui que quanto mais aumenta a velocidade, mais diminui o tempo, né? Então aqui, ó, o tempo varia de acordo com a velocidade, de maneira que duplicando a velocidade, o tempo é reduzido à metade. Triplicando a velocidade, o tempo é reduzido à terça parte. Ou seja, é uma situação em que a grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Nesse caso, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, certo? Aqui, quando a velocidade varia a razão de 30 km para 60 km, o tempo varia de 6 horas para 3 horas. Aqui nós fazemos a relaçãozinha, né? 30 para 60, que seria meio, e 6 para 3, que seria 2. Então, isso quer dizer o quê? Que o tempo que está inverso, né? Que está inverso. Assim como essa a do lado aqui, a razão de 30 para 90, que o tempo varia de 6 para 2 horas. Que no caso, a razão entre a velocidade de 30 por 90 seria 1/3. E o horário, que seria de 6 por 2 horas, seria igual a 3, né? Que é o inverso de 1/3. Aqui, ó. Aqui, note que essas razões não são iguais, porém são inversas. Nesse caso, podemos escrever que 6 vezes 30 é igual a 3 vezes 60, que é igual a 2 vezes 90, que é igual a 180, né? É aqui. Considerando os possíveis valores da grandeza, velocidade, com x diferente de zero, e y, os possíveis valores da grandeza de tempo, temos que o produto entre a grandeza será constante. Então, isso quer dizer que x vezes y será igual a 180, ou y é igual a 180 dividido para x, né? É a relaçãozinha que nós temos aqui. Note, ó, que o tempo y depende da velocidade de x. Além disso, para cada velocidade existe um único tempo, isto é, a cada valor atribuído a x, existe um único valor correspondente para y. Quando isso ocorre, dizemos que a y é função de x. Aqui, ó, usando a sentença algébrica que a gente viu no slide anterior, y igual a 180 dividido para x, com x diferente de zero. Determine em quanto tempo a viagem seria realizada a uma velocidade de 100 km por hora. Aí o que nós faríamos aqui? Nós pegaríamos o 100, né? Substituiríamos no x, que ficaria como? Ficaria y igual
a 180 dividido para x, que isso daqui seria para 100, né? Isso daqui seria a mesma coisa que 1,8. Só que a gente não, quando a gente vai escrever hora, a gente não escreve 1,8 horas, né? Então a gente vai ter que converter. 1 está inteiro, então é 1 hora. A gente vai ter que fazer, então, pegar o 8, o 0,8, né? Como a gente converte para hora? A gente pega o 0,8 e multiplica por 60 minutos, né? Que é 1 hora. Isso daqui daria 48. Então isso quer dizer que se viajássemos a uma velocidade de 100 km por hora, nós terminaríamos o percurso de 180 km em 1 hora e 48 minutos, né? Certo? Próximo. Agora, grandezas não proporcionais. Nem sempre há proporcionalidade entre duas grandezas. Observe a razão entre preço e a capacidade de 3 embalagens de água mineral. Aqui, ó, a capacidade, ó, 2 litros, o preço de 1,80. 5 litros, o preço de 3,60. 20 litros, o preço de R$ 9. Fazendo aqui a razão, né, a gente vê que não tem uma proporcionalidade entre elas. Então, quando não tem uma proporcionalidade entre elas, nós chamamos de grandezas não proporcionais, certo? Aqui, ó. Embora o preço aumente de acordo com a capacidade, as razões obtidas são diferentes, ou seja, não há uma relação proporcional entre os valores das capacidades e os valores dos preços nessa embalagem de água mineral. Portanto, nessa situação, as grandezas preço e capacidade não são proporcionais. E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Curtam e compartilhem aí. Obrigado.